Olá pessoal, vamos fazer a correção da atividade de ciência da semana passada, certo? Que foi da página 34, questões 24 e 25, e da página 36, questão 30. Vamos lá? Pessoal, a questão 24. O ácido nítrico, representado por HNO3, então esse HNO3 é a molécula, tá, ó, que compõe um ácido nítrico, tá, ó. As moléculas do ácido nítrico é composto por essa fórmula aqui, tá? HNO3. Ele é muito útil na indústria química, né? Especialmente na produção de fertilizantes, ok? A alternativa A, ó. As indicações H, N e O que aparecem nessa representação são símbolos químicos ou fórmulas químicas. O que indicam? Pessoal, fórmulas servem para representar moléculas de substâncias, tá? Símbolos servem para representar os elementos, ok? Então, ó, símbolos químicos representam elementos, né? O H indica o hidrogênio, né? O elemento químico hidrogênio. O N indica o elemento químico nitrogênio. E o O indica o elemento químico oxigênio. Ok? Bora para B, ó. A representação HNO3 é um símbolo químico ou uma fórmula química. O que representa? HNO3, pessoal, é uma fórmula química, né? Serve para representar a molécula que compõe o ácido nítrico. Ok? Então vejamos, ó. Fórmula química, né, que representa a molécula da substância. Nela há um átomo de hidrogênio, 1 de nitrogênio e 3 de oxigênio. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá, ó. Há um átomo de hidrogênio, né, 1 de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Certo? Alternativa C, ó. De acordo com essa representação, quantos átomos e quantos elementos formam a molécula do ácido nítrico? Quantos átomos e quantos elementos químicos, né, pessoal? Lembrando, pessoal, um elemento químico é formado por aqueles átomos, tal, que possuem as mesmas propriedades, certo? Então, um conjunto de átomos, né, com as mesmas propriedades formam um elemento químico, ok? Então, aqui, pessoal, ó, nessa fórmula, eu tenho 3 elementos químicos, ó, que é o hidrogênio, né, o nitrogênio e o oxigênio. Quantos átomos, ó? Eu tenho um átomo, ó, de hidrogênio, né, ó, lembrando que esse índice indica a quantidade de átomos, tá? Ó, esse númerozinho que fica aqui embaixo, tá? Ó, ele indica a quantidade de átomos, certo? Se não tem número de subtentes que seja 1, certo? Só relembrando aqui algumas coisinhas, né? Ó, esse número aqui, se tiver um número aqui do lado da fórmula, é o coeficiente, ele indica quantas moléculas, né? Agora esse número que fica embaixo, ele é o índice, ele indica quantos átomos, ok? Então eu tenho um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Quantos elementos químicos? Tenho só 3, né? Ó. Ok? Então, 5 átomos, né? Essa fórmula possui, essa molécula possui, e 3 elementos químicos. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão é bem interessante, pessoal, para você reconhecer substâncias puras e misturas através de suas fórmulas químicas, tá? Ó, através de suas moléculas. Ok? Vamos lá, ó. Um dos assuntos desse capítulo é a interpretação de modelos que representam as substâncias em nível molecular. As perguntas dos itens a seguir referem-se à interpretação dos desenhos da página seguinte, nos quais esferas de uma mesma cor representam átomos de um mesmo elemento químico, e esferas de cores diferentes representam átomos de elementos químicos diferentes. Tá certo? Como vocês estão observando, pessoal. Se for bolinhas da mesma cor, então quer dizer que representa o mesmo elemento químico. Se for bolinhas de cor diferente, elementos químicos diferentes, né? Então vamos lá, ó. Olhando aqui essas imagens, ó, os átomos que formam as moléculas estão representados por esferas em cores fantasiosas, né? E ampliadas dezenas de milhões de vezes, tá certo? Lembrando, pessoal, que os átomos, eles compõem tudo que é matéria, tá? As nossas próprias células são formadas por átomos, certo? Então imagine, as células já são pequenas, tá? Imagine o tamanho de um átomo, né, que compõe as células, ok? Então os átomos são a menor parte da matéria, tá? Então vamos lá, responda justificando quais modelos representam. Galera, é importante frisar, ó, que correspondem a substâncias puras aquelas amostras formadas pelo mesmo tipo de molécula, o que está mostrado apenas nos desenhos 1, 2, 3 e 4. Repare que nos desenhos 1, 2, 3 e 4 possuem moléculas formadas, possuem moléculas do mesmo tipo, tá certo? 1, 2, 3, 4 possuem moléculas do mesmo tipo. Então repare na figura 1, ó.
Tá, ó, eu tenho 4 moléculas, né? Essas 4 moléculas são todas do mesmo tipo. Então, aqui é um tipo de substância pura, tá? Ó, só possui moléculas do mesmo tipo. Então quer dizer que só existe uma substância aqui, né? Tá, ó, lembrando que cada substância, pessoal, as moléculas são diferentes. Então, se numa substância só tem o mesmo tipo de molécula, então é uma substância pura, não tem mistura. Tá, ó, então A1 é uma substância pura, ó, repare que eu tenho 4 moléculas do mesmo tipo. A figura 2 é uma substância pura, repare que eu tenho 4 moléculas todas do mesmo tipo. Tá? A figura 3 ó, é uma substância pura, eu tenho 2 moléculas do mesmo tipo, certo? A 4 é uma substância pura, ó, eu tenho 2 moléculas do mesmo tipo. Agora a 5, a 6, a 7 e a 8, pessoal, vamos reparar alguns detalhes. Ó. Na figura 5, pessoal, ó, eu tenho 4 moléculas, né? Ó. Eu tenho essa molécula aqui, ó, essa aqui, né? Ó, e essa aqui, ó. Eu tenho 4 moléculas, certo? Repare que eu tenho 2 tipos de moléculas diferentes, ó. Essas duas aqui, ó, é o mesmo tipo de molécula, né? Ó, certo? E essas duas aqui, ó, é o mesmo tipo de molécula, né? Então eu tenho 2 tipos de moléculas diferentes, tá? Então essa amostra aqui é uma mistura, não é uma substância pura, né? Ó, tenho 2 tipos de moléculas diferentes, então é uma mistura de substâncias aqui, tá? Ó, então essa 5 não é uma substância pura, é uma mistura. A 6, ó, do mesmo jeito, pessoal, ó, quantas moléculas eu tenho aqui na figura 6? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 moléculas, certo? Quantos tipos de moléculas, né? Ó? Eu tenho essa molécula aqui, né? Ó, isso aqui é um tipo de molécula. Essas duas aqui, ó, é um outro tipo de molécula, né, ó, diferente. E essa aqui já é um outro tipo de molécula, ó. Então eu tenho 3 tipos de moléculas diferentes aqui, né? Então já é uma mistura também. Na 7, ó, também é uma mistura, ó. Eu tenho 2 tipos de moléculas, ó. Esses 2 tipos aqui, ó, é o mesmo tipo de molécula, né? Representa uma mesma substância, ó. E essa outra aqui, ó, já é um outro tipo de molécula, né? Representa uma outra substância. Então eu tenho uma mistura aqui na 7 também, tá? A 8 do mesmo jeito, ó, certo? Ó, eu tenho uma mistura, porque eu tenho 2 tipos de moléculas. Repare que essa molécula aqui, pessoal, ó, apesar dessas 2 moléculas, ó, é importante frisar, né, ó, na figura 7, na figura 8, ó, apesar de todas serem compostas pelos mesmos elementos químicos, ó, tá, ó, são os mesmos elementos químicos, né, que compõem as moléculas, mas a quantidade de átomos que compõem as moléculas são diferentes, ó. Essa aqui é 2 átomos, né, essa aqui é 3 átomos, tá, ó. Mas é do mesmo elemento químico. Mas lembrando, para ser da mesma molécula, pessoal, tem que ter a mesma quantidade de átomos, tá certo? Para ser da mesma molécula, tem que ser formado pelos mesmos elementos químicos e a mesma quantidade de átomos. Essa aqui do mesmo jeito, ó, são 2 tipos de moléculas diferentes, ó. Essa aqui é um tipo de molécula, tá, ó, que representa uma substância. Esse aqui é um outro tipo de molécula. Por que são tipos de moléculas diferentes? Ó? Repare que essa molécula aqui, ó, é formada por 5 átomos, ó. Tá, ó, e essa aqui só é 4 átomos. Então são moléculas diferentes. Ok? Então a figura 1, 2, 3 e 4 representam substâncias simples. As figuras 5, 6, 7 e 8 representam misturas. Tá? Mas vamos analisar com detalhes agora, né? Pessoal, as substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Bora só relembrar, né? As simples são quando as moléculas são formadas por um mesmo tipo de elemento químico. Tá? Já as substâncias puras compostas é quando as moléculas são formadas por 2 ou mais tipos de elementos químicos diferentes, ok? Então vamos analisar, né, ó, nessas figuras, né, quais são as substâncias puras simples, tá? Ou seja, quais são aquelas que são formadas, né, aquelas a quais as moléculas são formadas pelos mesmos tipos de elementos. Então repare, ó, pelos mesmos tipos de elementos, né? Na figura 1, pessoal, ó, tá, ó, repare que cada molécula é formada por 2 elementos químicos diferentes, né? Lembrando que cada cor representa um elemento químico diferente. Então, isso aqui é uma substância simples composta. Não quer dizer, uma substância pura composta. Não é uma substância simples. Tá? A 2, ó, cada molécula é formada pelo mesmo elemento químico. Então, é uma substância pura simples. Então, a 2 é, a 3 é. Tá? Então, só a 2, a 3 e a 4, né? Ó. Não, a 4 não. A 4 é elementos químicos diferentes, né? Cada molécula. Então, só a 2 e a 3, né? Onde os desenhos 2 e 3, ó, tá? Quais são as substâncias puras compostas? Então, substâncias puras compostas, pessoal, são aquelas moléculas, né? Ó, são aquelas em que as moléculas são formadas por 2 ou mais tipos de elementos químicos diferentes, né? Então, a 1, ó, é uma substância pura composta, né? Ó. A 4 também é, né? Como eu estou falando de substância pura, né? Então, só a 1 e a 4, tá? Que são substâncias puras compostas.
certo? Então, quando as moléculas de uma substância pura são formadas por átomos, né, de dois ou mais elementos químicos, trata-se de uma substância pura e composta. Isso corresponde aos desenhos 1 e 4, ok? Então, quais são, e o item C, misturas de substâncias, né? É a 5, a 6, a 7 e a 8, né? Então, ó, misturas de substâncias estão representadas nos desenhos 5, 6, 7 e 8, né? Em que há dois ou mais tipos diferentes de moléculas. Cada tipo de molécula representa uma substância componente da mistura, ok? A próxima. Pessoal, a questão 30, né? Agora trata-se de balanceamento de equações. Nós vimos anteriormente, né? Para uma equação estar balanceada, né? Tem que ter a mesma quantidade de átomos no reagente e no produto. Não pode faltar nenhum e nem sobrar nenhum. Tem que ter sempre a mesma quantidade, tá? Quando uma substância sofre reação química, os átomos apenas se recombinam, tá? Para formar outras substâncias. Mas não some nem aparece átomos a mais. Tem que ter a mesma quantidade de átomos, certo? Isso dizia, né, da teoria atômica, aquela teoria atômica que a gente viu, né? Vamos lá, ó. Teoria atômica de Dalton, né? Vamos lá, ó. Equação química é uma representação para determinada reação química, né? Como foi visto nesse capítulo. Todos os átomos presentes nos reagentes devem estar presentes nos produtos. Verifique se cada uma das equações químicas ao lado está balanceada. E no caso de não estar, faça o balanceamento. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos analisar item por item, tá? No item A, para você analisar se está balanceado, é só você contar o número de átomos no reagente e no produto, tá? Lembrando, a esquerda é o reagente, a direita é o produto, certo? Então aqui, ó, no item A, ó, H2O reage com CO, né? Que resulta em H2 e CO2, né? H2O é a molécula da água, né? CO é o monóxido de carbono, H2 é o hidrogênio, né? E CO2 é o dióxido de carbono. Tá? Vamos contar os átomos, né, pessoal? Vamos lá, ó. No produto, né? No reagente, quer dizer, primeiro. Lá, no reagente, né, ó. Vamos contar os átomos. Quantos átomos de hidrogênio? 2, né, ó. Hidrogênio tem 2 átomos, né? E oxigênio no total, ó. Um átomo nessa molécula, né, de oxigênio e um átomo nessa outra molécula. Então, num total de 2 oxigênio, né? Que dá um total de 4 átomos, né? Agora vamos lá nos produtos, né? No produto, vamos lá, ó. Quantas moléculas de hidrogênio? 2, né? Então, 2 hidrogênio, ó, né, ó. Hidrogênio dá 2, né? E quantos átomos de oxigênio? 2. Esqueci de contar o carbono, né, ó. E tem um carbono, né? Um átomo de carbono. Do mesmo jeito no reagente, né, ó. No produto, quer dizer, ó. Vamos lá. No reagente, ó. Tem 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, né? Agora no produto, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono também, né? 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, né? E oxigênio dá 2, ó. Então tá certo, né? 2, 4, 5, tá balanceado. Certo? Então no item A já tá balanceado. Ok? A mesma quantidade de átomos que tem no reagente, tem no produto. Então está balanceada. Vamos analisar o item B, pessoal. O item B. Eu vou colocar R de reagente, tá, pessoal? E P de produto, certo? Vamos no item B, ó. Reagente, ó. Lá, contar os átomos, né? No reagente, ó. S é de enxofre. Átomo de enxofre, se eu não me engano. Quantos S, ó? No reagente? Tem um átomo S, né? Se eu não me engano é de enxofre. Certo? Então S, quantos átomos no reagente? Só um, né? De enxofre. Oxigênio, quantos átomos de oxigênio? Ó, só nessa molécula aqui eu tenho 2 átomos, né, de oxigênio. E nessa outra molécula eu tenho mais 2 átomos, né? Lembrando, esse númerozinho embaixo indica a quantidade de átomos. Dá um total de 4 átomos, né? De oxigênio. Agora vamos ver no produto, né, pessoal? No produto, ó.
produto. Vamos lá, ó. Quantos átomos de S eu tenho? Só um, né? E de oxigênio? Quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 3, ó. Então veja que está errado aqui, né, pessoal? No reagente eu tenho 4 átomos, né, de oxigênio, né? E no produto eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então não está balanceada essa equação, tá? Ó, não pode ter átomos a mais nem a menos, ok? Tem que ser igual, ó. Aqui eu tenho 5 átomos no total e aqui eu tenho 4 átomos no total. Então a gente vai ter que fazer uma modificaçãozinha, certo? Então vamos lá, eu vou repetir aqui a fórmula. SO2, né? Mais O2 resulta em SO3. Certo? Então vejamos, pessoal. Vejamos, né? Eu tenho que igualar essa quantidade de átomos, tá? Eu vou colocar, ó, o coeficiente 2 aqui, né? Ó. A gente vai testando, tá? Você vai testando, ok? Até igualar. Então se eu colocar o coeficiente 2 aqui, ó, no produto, vai ficar 2 moléculas de SO3, né? Totalizando 2 átomos de S, né? De enxofre. E 6 átomos de oxigênio, né, no total. Como tem 3 átomos aqui, ó, cada molécula de SO3 tem 3 átomos de oxigênio, né? 2 moléculas tem 6 átomos de oxigênio, certo? Então, ó, se eu colocar 2 moléculas, se eu colocar para participar 2 moléculas de SO3, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 6, 7, 8. Vai ficar 8 átomos no total, né? Vai ficar 8 átomos, ok? Então aqui, ó, deixa eu colocar, se eu colocar o índice 2 aqui nessa molécula, se eu colocar o índice 2 aqui, ó, nessa molécula de SO2, vamos contar, vai ficar 2 átomos de S, né? Certo? Mais 4 átomos de oxigênio. Certo? 2 de S mais 4, 6, né? Com 1, 2 aqui, 8. Então assim fica balanceado, tá, ó. Se eu colocar 2 moléculas para participar, ó, de SO2, fica no total de quantos átomos? Fica 2 átomos de S e 4 átomos de oxigênio, né? Ó. Lembrando que aqui esse 2 indica o coeficiente, tá? Indica quantas moléculas, tá? Ó, tá participando, ok? Cada molécula de SO2 contém um S e 2 O, né? Se eu colocar 2 moléculas, vai ter 2 S e 4 O, tá? Então 2 mais 4 dá 6, 6 mais 2, 8, né? Então iguala. Então, tá aqui a fórmula certa, né, ó. Ok? Tá aqui a fórmula certa. 2S2, ó, mais O2 é igual 2SO3, ó. Aí fica balanceada, tá? Aí no total, ó, fica 8 aqui, né, ó. 8 átomos no total, certo? E aqui fica 8 átomos no total, ó. Tá? Se eu fosse contar átomo por átomo, né, ó. Aqui no produto, ó, ficaria 2 átomos de S, né, ó. Né? E oxigênio ficaria 6, né? Certo? 2 átomos de S. Ok? Só apagar aqui, né? S ficariam 2, né? E S ficariam 2. E oxigênio ficariam 6, né? Totalizando 8 átomos, né? E no reagente, ó, ficariam 2 átomos de S, né? 2 átomos de S. E só nessa molécula, pessoal, ó, tem... Como é 2 moléculas que estão participando aqui, né? Dá um total de 4 átomos de oxigênio, né? 4 mais esses 2 aqui dá 6, né? Então fica igual, ó, tá? Então fica balanceada dessa forma. Na verdade, quem está participando dessa reação, ó, é 2 moléculas de SO2, né? Uma molécula de O2, que resulta em 2 moléculas de SO3, tá? O item C. Vamos lá para o item C. Vamos lá, o item C, pessoal. Bora contar, né? Ó. Novamente, bora contar, né? Vamos lá no reagente. Reagente, né? Ó, vamos lá. Primeiro, hidrogênio, né? Quantos átomos de hidrogênio no reagente? Ó? Tem 2, né? Ó. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. De oxigênio, quantos átomos de oxigênio? Tem 2 também, ó. Certo? Bora agora analisar o produto. No produto, né? Total de hidrogênio, tem 2, né? Ó. No produto, ó,
É uma molécula de H2O mais O2, né? Certo? Então no produto, dois átomos de hidrogênio, certo? E opa, dois átomos de hidrogênio e oxigênio. Tem um átomo de oxigênio nessa molécula e tem dois átomos de oxigênio nessa outra molécula. Total de 3, né? Então, um total de 3 átomos de oxigênio. Então, repare mais uma vez que está errado, tá? Aqui tem 4 átomos no total e aqui tem 5, né? 2 átomos de oxigênio e aqui tem 3 átomos de oxigênio. Está errado, não está balanceada. Então, vamos balancear, pessoal. Vamos balancear, né? Vamos lá, vou repetir aqui a fórmula. H2O2 resulta, né, em H2O mais O2. Vamos lá, né? Bora balancear. Pessoal, vejamos, ó. Se eu colocar um 2 aqui, certo? Se eu colocar um índice 2 aqui, vai ficar duas moléculas de H2O, certo? Que vai totalizar, ó, aí eu apago aqui, tá, ó. Vou apagar aqui, né, para recontar, ó. Você vai testando, né? Agora vai ter, ó, como é duas moléculas de H2O, vai ter um total de 4 hidrogênio, né? Vai ter um total de 4 hidrogênio, né? E em cada molécula tem um oxigênio, então em duas moléculas tem 2 oxigênios, né? 2 oxigênio mais 2 oxigênio aqui dá um total de 4, né? Certo? Então se eu colocar um 2 aqui, e bora colocar um 2 aqui também, para ver como é que fica. Certo? Agora vamos contar no produto. Vou apagar aqui, tá, ó. Para recontar. Bora ver, ó. No reagente, quer dizer, tá, ó. Eu coloquei primeiro no produto, agora no reagente, certo? Então no reagente, duas moléculas de H2O, O2. Vai ficar quanto? Se eu colocar duas moléculas, né? Vai ficar 4 de hidrogênio, né? Vai ficar 4 de oxigênio. Assim fica balanceada, pessoal, ó. Né? Fica certinho, né? Ó. 8 e 8, né? Então é dessa forma que tem que fazer, ó. Né? Então tem que colocar duas moléculas de H2O2, né? Então é duas moléculas de H2O2 que vai participar da reação, né? Que vai reagir, né? E formar duas moléculas de H2O mais uma molécula de O2, tá? Então aqui fica balanceado. No item D, vamos lá, ó. Bora ver se está balanceado, né? Primeiro vamos olhar o reagente, né? Ó. Vamos para o reagente, ó. No reagente, ó, eu tenho um átomo de carbono, né? C, certo? E oxigênio, eu tenho um aqui e 2 aqui, né? Total de 3, né? 3 átomos de oxigênio, né? Vamos agora olhar o produto. Analisando o produto, ó. No produto eu tenho só uma molécula, né, de CO2, ó, né? Que dá um átomo de carbono, né? Carbono dá 1. E oxigênio, tem 2 oxigênios, né? Então repare que também não está certo, ó. Aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 2, né? Então não está certo. Não está balanceado, né? Então vamos balancear, tá? Bora repetir aqui a fórmula. CO, né? Mais O2 resulta em CO2. Isso aqui é o monóxido de carbono, né? Reage com gás oxigênio que resulta em dióxido de carbono, certo? Pessoal, ó, bora testar, né? Se eu colocar um 2 aqui, ó, se eu colocar o índice coeficiente 2, tá? Então, ó, vai mudar, né? Ó. Se eu colocar o coeficiente 2 aqui, vai mudar o total de átomos, né? Então agora aqui são duas moléculas, né, de CO2, certo? Cada molécula de CO2 tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, né? E duas moléculas. Vou apagar aqui, ó. Certo? Então duas moléculas de CO2 vai formar 2 átomos de carbono, certo? E 4 átomos de oxigênio, né? Então se eu colocar um 2 aqui, ó, eu vou experimentar colocar um 2 aqui também, para ver como é que fica, tá? Então bora experimentar, vai mudar aqui no reagente, né? Então vamos lá, ó, vai ficar 2 átomos de carbono, né, ó? Vai ficar 2 átomos de carbono, ok? 2 átomos de oxigênio aqui, né? 2 átomos de oxigênio com 2 átomos daqui vai ficar 4, né? Então agora balanceou. 2 átomos, 4, 2 átomos, 4. Então
Esse é o balanceamento, né? Ó. Então quem participa dessa reação é 2 átomos de CO, né? Mais, quer dizer, quem participa dessa reação é duas moléculas de CO, certo? 2 moléculas de CO mais uma molécula de O2, que resulta em 2 moléculas de CO2. Ok? Bora pro item E, né? Ó. Bora lá, verificar se está balanceada. Reagente. Vamos lá, ó. Bora contar os átomos. Nitrogênio, né? Ó. Nitrogênio tem 2 átomos de nitrogênio, né? De hidrogênio. Tem 2 átomos de hidrogênio aqui no reagente, né? Vamos analisar o produto agora. Tem que ter a mesma quantidade de átomos, né? De cada elemento. Vamos lá, nitrogênio. Tem 1, né? Tem só 1. E de hidrogênio tem 3, ó. Né? Então não tá certo, né, pessoal? Tem só no produto, ó, tem só 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, né? Ó. Só 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então não tá certo essa equação, né? Tem que balancear. Então vamos testar aqui, né? Bora testar, ó. Vou repetir aqui, N2, né? Mais H2 resulta em NH3. Certo? Então, pessoal, vou experimentar colocar o coeficiente 2 aqui, tá? Ó, no produto, certo? Então vai mudar a quantidade de átomos, né? Agora são 2 moléculas de NH3, né? Então vamos alterar aqui também, né? Bora alterar aqui, ó. Né? Os átomos, né, do produto. Então 2 moléculas de NH3 vai formar 2 átomos de nitrogênio, certo? E 6 átomos de hidrogênio, né? Então vamos lá, pessoal. 2, 6, né? Então bora testar, né? Eu tenho 6 átomos de hidrogênio, né? Então eu tenho que ter 6 átomos de hidrogênio no reagente, ó, tá? No produto resultou em 6 átomos de hidrogênio, né? E aqui no reagente eu tenho só 2 átomos, né? Para 6 átomos eu tenho que multiplicar por 3, né? Então tem que ter 3 moléculas de H2, ó. Tem que ter 3 moléculas de H2, certo? Para fazer, ó, para fazer 6 átomos de hidrogênio, né? Certo? Eu tenho que ter 3 moléculas de H2, né? E no produto eu tenho 2 átomos de nitrogênio, né? Tenho 2 átomos de nitrogênio, certo? No produto. E aqui no reagente eu já tenho 2 átomos de nitrogênio. Então não precisa, né? Ó, não precisa modificar. Então fica desse jeito aqui mesmo. Ok? Então tá balanceado. Então tem que ser... Quem participa dessa reação é uma molécula de nitrogênio, né? Uma molécula de NO2, quer dizer, de N2, mais 3 moléculas de H2, que resultam em 2 moléculas de NH3. Aí fica balanceado, tá? Fica total de 8 átomos. Aqui tem total de 8 átomos aqui. E 8 átomos aqui, ok? Aí sim fica balanceado. Então é isso, galera. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar, ok?